terra de Midia que Moisés recebeu a missão do Criador para levar seu povo lá no Egito para a terra de Cana. E então Moisés ele pergunta, assim que aquele povo me perguntaram, tipo querendo conhecer o seu nome, direi como. O Criador louco ele responde na língua original de Israel. Vai diga eu sou quem só fala, Yahweh é meu nome. De geração em geração meu nome será lembrado com toda a gente. Yahweh Al-Shaddai é o meu nome e para sempre. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Apesar das línguas que hoje existem, o nome de uma pessoa já nunca se muda. Então o nome do Pai por que mudaram para nomes de ídolos. Nome do Salvador também já mudaram. Hoje não é conhecido Yahushua Mashiach. Sacerdotes condenavam os discípulos por causa desse nome. Foi plano do diabo que isso ocorra, escondendo o nome do Pai e Filho, para que o mundo passe adorando ídolos, nomes blasfêmicos. João já revelou que aquela besta estava cheio de nome de blasfêmias, abrindo sua boca blasfemando o nome do Santíssimo. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Provérbios no seu capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ezequiel 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, o Santo de Israel. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh,
Paz e aos para os irmãos. Bom, irmãos, nessa live que nós vamos estar fazendo hoje, eu gostaria de falar novamente sobre a visão da era e a obra da restauração. Por que eu estou trazendo esse tema novamente? Porque uma vez que nós entendemos o que é a visão da era e a obra da restauração, nós sabemos aonde nós nos encontramos hoje. Nós vamos entender que nós não fazemos parte do cristianismo. Nós não fazemos parte desse sistema babilônico que está aí hoje. Então, para nós entendermos aonde nós nos encontramos hoje, nós temos que entender a visão da era e a obra da restauração que o Eterno está fazendo agora na nossa época. Tem muitas pessoas aí, muitos pastores, muitos líderes aí, que falam sobre a visão da era e falam sobre a obra da restauração. Porém, eles não estão na visão da era e não estão restaurando nada. Eles estão simplesmente pregando aquilo que eles aprenderam no cristianismo corrompido, pregando aquilo que eles aprenderam da Igreja Católica. Então, a obra da restauração do Eterno, ela é totalmente fora do que a Igreja Católica ensina. Ela está fora da Babilônia. Então, hoje eu quero trazer mais uma vez para os irmãos esse entendimento. A visão da era e a obra da restauração. Essas duas questões, elas são magníficas. Por quê? Porque o servo do Eterno, ele tem que andar de acordo com a visão da era, de acordo com a visão que o Eterno está dando para a sua época. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, eu vou estar lendo o versículo aqui. Se alguém quiser acompanhar na sua casa aí. Atos 26, versículo 19. Deixa eu pegar a passagem aqui. Atos 26, versículo 19, diz assim: portanto, rei Agripa, não desobedeci à visão celestial. Na Bíblia de Jerusalém vai dizer, não fui desleal à visão celeste. Foi quando Yahshua apareceu para Paulo, para Shaul, e chamou ele para poder levar o seu nome perante as nações. E aí, quando o apóstolo Paulo estava ali, o apóstolo Shaul estava pregando ali para o rei Agripa, ele falou, eu não fui desleal à visão que eu tive. Eu permaneci firme naquilo que foi me mostrado. Tudo que foi me revelado, eu passei, eu levei perante a igreja, eu levei perante as nações. Então, o que acontece? Paulo, ele era direcionado pela visão da era. A visão da era que ele teve. E Yahshua revelou tudo para ele, apareceu para ele e revelou todo o evangelho que ainda não tinha se completado. Então, irmãos, para nós entendermos aonde nós estamos hoje, nós temos que conhecer a visão da era e a obra da restauração que o Eterno está fazendo agora na nossa época. A capa aí que eu escolhi o título, se o irmão quiser aproximar aí, isso aí é os fariseus, a igreja dos apóstolos batendo de frente com os fariseus. Por quê? Porque daquela era da lei ali já havia passado. Quem estava com a visão da era agora eram os apóstolos. Eles é que estavam pregando a visão que o Eterno tinha para aquela era. Então nós vamos falar sobre isso aí. Então, irmãos, o que acontece? O Eterno Yahweh, ele vai revelando a sua palavra aos poucos. Ele começou a levantar homens vencedores desde a época de Adão. De Adão nasceu Abel. Dali para cá, o Eterno vem levantando vencedores. Só que dali para cá, o Eterno vem revelando a sua palavra aos poucos. Para cada era, ele dava um pouco de revelação. A visão ampliava mais. Para cada era, o Eterno revelava mais um pouco da sua palavra profética. Por exemplo, Abel, na sua época, o Eterno levantou ele. Ele é quem tinha a visão da era para aquela época. Eu já falei nisso sobre os vídeos, mas tem pessoas que ainda não viu. E de repente, também, nós vamos estendendo isso aqui, podemos fazer a parte 1, parte 2, porque isso aqui não tem fim. A palavra do Eterno, ela não tem fim. Então, o que acontece, irmão? Nasceu Abel e Caim. Caim nem se conta, que Caim era ímpio. Caim não tinha visão alguma. Caim lavrou a terra lá e foi lá e ofereceu os seus frutos ali da terra dele ali, deu o melhor da sua terra para o Eterno rejeitou. Por quê? Porque ele não estava servindo a Yahweh de acordo com a visão para aquela era. Abel já ganhou a revelação da visão da era, que ele teria que sacrificar um cordeiro se ele quisesse chegar perante Yahweh. Para ele ser aceito diante do Eterno, ele teria que levar um cordeiro e sacrificar ele perante o Eterno. Aí o Eterno agradou do seu sacrifício. Por quê? Porque ele seguiu a visão que o Eterno deu para o seu pai, Adão.
E ele continuou com aquela visão. Então, Abel estava com a visão da era. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Depois veio Enos. Enos ganhou mais da revelação do Eterno. O Eterno revelou algo a mais para ele. O Eterno mostrou para ele que ele precisava invocar o seu nome. Por isso que o nome Enos significa fraco, frágil. E aí você vai no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Ali diz que Enos passou a invocar o nome de Yahweh. E aí depois de Enos veio Enoque. Enoque era um homem que andava na presença do Eterno. Então o Eterno foi levantando um após o outro, um após o outro. Cada um tinha a visão para a sua época, para a sua era. O Eterno nunca deixou a humanidade nas escuras, nunca deixou o seu povo na escura. Ele sempre trazia pessoas que tinham a visão, a palavra profética para aquela era, para que as demais pessoas entendessem como servir o Eterno de uma maneira corretamente naquela época. Depois de Enoque, o Eterno levantou Noé, deu para ele a visão para aquela era. Daqui a pouco nós vamos falar novamente sobre Noé. Então Noé tinha a visão para aquela era. E Noé não deixou as outras visões, as outras revelações para trás, não. Noé continuou sacrificando o cordeiro, porque ele aprendeu lá com Adão, Abel aprendeu com Adão, Enos aprendeu com Abel, porém, Enos ganhou uma revelação a mais, que agora tinha que invocar. Agora vem Noé agora aprende que tem que invocar e tem que continuar sacrificando o cordeiro. Aí depois chega ali Abraão parou de invocar? Não, se você ler Gênesis 26, versículo 25, fala que Abraão ergueu um altar e invocou o nome de Yahweh. Por quê? Porque a revelação chegou até ele. A revelação de se invocar o nome. Ele sacrificou, Abraão sacrificou um cordeiro que ele entendeu que essa revelação já tinha sido dada a Adão, já tinha sido dada a Abel, a Noé, chegou a sua vez. Porém, ele também entendeu que Enos ganhou algo a mais do que Abel. Enos entendeu que tinha que invocar o nome do Eterno. E aí vai vindo, chega de Moisés, e vai vindo Josué, Davi, todos invocavam. Se você ler o livro de Salmos, fala que Davi invocava o nome do Eterno, Moisés invocava o nome do Eterno, todos eles invocavam o nome de Yahweh, até chegar no apóstolo Paulo, depois chegou Yahweh, depois chegou João Batista e Yahweh, depois chegou Paulo, Shaul parou de invocar o nome? Não. Até no Novo Testamento, a revelação ela vem sendo amplificada. Então, quando chega no Novo Testamento, Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, Paulo ensina a igreja a invocar o nome do Mashiach. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 2 e 9, você vai ver a igreja que invocava o nome de Yahweh. Então, tudo foi revelado aos poucos. Paulo só não sacrificava porque a revelação foi mais ampla e Yahweh veio e cumpriu o sacrifício do cordeiro. Então, não precisava sacrificar mais. Mas ele entendeu tudo, que tudo ali, no Velho Testamento, ali, algumas coisas eram sombras, mas outras coisas permaneceram. E aí vem. A igreja vem seguindo lá de trás. A revelação foi ampliando até se tornar uma realidade total no Novo Testamento. Então, a revelação que o Eterno deu para os seus ministros de cada era, hoje nós podemos falar mensageiros de cada era, cada revelação que o Eterno ia dando, ia acrescentando mais. Por quê? Porque o Eterno queria completar a revelação plena, até chegar naquele que ia ganhar a revelação plena. Quem seria essa pessoa? O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da era da igreja de Éfeso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Eu vou ler o versículo, e aí os irmãos vão entender o que eu estou falando. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. O irmão tem até aí, eu mandei um print para ele, vou colocar algumas traduções diferentes para os irmãos verem o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Shaul falam. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Aí, o irmão pode aproximar aí. Ele diz assim, o versículo 25 diz assim, da qual me tornei servo de acordo com a convocação do Criador. Alguma tradução vai falar, da qual me tornei ministro de acordo com a convocação do Criador. E me foi ortogado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Yahweh. Outra tradução. Essa aí diz, essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Ele me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão,
que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Na Bíblia, nessa outra aqui está assim: tornei-me ministro dessa igreja, do corpo do Mashiach, da igreja. Ele falou, me tornei ministro da igreja, de acordo com a responsabilidade que me foi dada pelo Criador, para o benefício de vocês, de pregar plenamente a palavra do Criador. Essas outras traduções falam de modo completo a mensagem dele. Por que ele falou de modo completo? Porque ele ganhou toda a revelação. Ela fechou nele. Tudo que vem lá de Gênesis, Adão, Abel, Enos, vai vindo ali, ó, Noé, até chegar no apóstolo Shaul. Ele ganhou a revelação plena da palavra do Eterno. Então, ele completou tudo. Por isso que tudo que ele escreveu aqui está lá no Apocalipse. Ele fala que é uma igreja em cada cidade. Lá no Apocalipse confirma. Ele fala da edificação da igreja. No Apocalipse também fala da edificação da nova Jerusalém, Al-Shalom. Então, Paulo, o apóstolo Shaul, ele ganhou a revelação plena de toda a revelação de Yahweh. Ela fechou nele. Por isso que ele falou, o Eterno me levantou como ministro para completar toda a sua revelação. Por isso que ele escreveu a maioria das cartas, tudo foi escrito por ele. Ele trouxe todas as revelações. Ele era o mensageiro, o ministro da era de Éfeso. Está aqui. Da igreja que durou do ano 53 ao ano 170. Por isso que no livro de Gálatas, olha o que está escrito aqui. Gálatas, deixa eu pegar aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas mediante a revelação de Yahushua Mashiach. O Eterno, por meio de Yahushua, revelou para Paulo todas as verdades que ele escreveu nas suas epístolas. Então, ele foi o mensageiro, o primeiro mensageiro da igreja. Por isso que ele falou, Yahushua me levantou como ministro dessa igreja. Ele era o ministro da igreja naquela era. E nenhum dos apóstolos se atreveu a bater de frente com ele, a não ser Tiago, mas quebrou a cara. O próprio apóstolo Pedro reconheceu, falou, Paulo, as suas epístolas é difícil de compreender. Por quê? Porque tem que ser através do Espírito do Eterno. Então, Shaul foi levantado para levar o nome do Mashiach, para sofrer pelo nome do Mashiach e para pregar o evangelho a todas as nações. É tanto que, quando você olha essa questão, eu estou falando aqui no livro eu já falei sobre isso, sobre os mensageiros de cada uma das eras, daqui a pouco eu vou falar sobre isso novamente, porque tem que falar, porque senão nós não vamos entender aonde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, na era de Filadélfia. Nenhuma denominação na Terra tem moral para falar que está na era de Filadélfia, a não ser os vencedores, a não ser a igreja fiel, o filho varão, a não ser aqueles que saíram do sistema. Todos aqueles que congregam em uma denominação evangélica que faz parte do catolicismo romano, está fora, não faz parte da era de Filadélfia, não faz parte dessa era. E essa era que é a era do arrebatamento. Então, o que acontece? Paulo Shaul foi levantado para ser o mensageiro da era de Éfeso. Por isso que fala, o mensageiro da era de Éfeso. Yahushua falou. Ele estava falando para Paulo, para Shaul. A igreja amada, Éfeso significa amada. Ela sofreu perseguições e pregou corretamente porque Paulo estava vivo e ministrando para eles. Então, o que acontece? Shaul, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, ele fala assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado, o qual é Yahushua, o Mashiach. E ele falou, e eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E ele se auto-intitulou sábio arquiteto, porque eu sabia que o Eterno tinha levantado ele para lançar o fundamento. O fundamento, ele falou, é Yahushua, ninguém pode pôr outro nome além daquele que já está colocado. Então, o que acontece, irmãos? Aí vem a confirmação. Atos, capítulo 9, versículo 15, 18, e Yahushua fala, eu escolhi ele para levar o meu nome, o fundamento da igreja. É o nome de Yahushua. Então, Shaul foi levantado por ele. Então, Shaul, o que acontece? Nós temos que voltar lá atrás e ver o que Shaul pregava. Eu não tenho que ver o que Valdomiro está pregando, o que R.S. Soares está pregando, o que Edir Macedo está pregando. Eu não tenho que ver o que esses líderes estão pregando, não. Eu tenho que ver o que Paulo pregou, o que Shaul pregou.
E eu tenho que ver isso através das Escrituras. E para mim ver isso, eu tenho que tirar vários fermentos que a Igreja Católica colocou dentro das Escrituras. Entendeu, irmãos? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Presta atenção. Então, veja bem. Shaul pregou trindade? Paulo pregou que existia uma trindade? Nunca. Shaul pregou que o Criador é um. Essa visão, ela vem lá do Velho Testamento, ela vem seguindo. Lá, Deuteronômio fala, Yahweh é um. Deus do Velho Testamento está pregando. Isaías 45 fala, eu sou Yahweh. Eu sou o Criador Altíssimo. Não existe outro além de mim. Está lá no livro de Isaías, está no livro de Êxodo, está no livro de Levítico. Todo lado. É tanto os fariseus bateu de frente com Yahweh, falou, qual que é o maior mandamento? Yahweh falou, o Altíssimo é um e não existe outro além dele. Então ele virou e falou assim, você está de parabéns, você ensinou corretamente. Se existisse uma trindade, Yahweh falava, eu e o Pai formamos um Deus só. Não, ele falou, ele lá é o único, ele é o supremo, ele é o todo-poderoso. Não existe ninguém semelhante a ele. Ele é o magnífico. Então Yahweh ensinou que o Pai dele é o todo-poderoso. Ele falou, vocês verão o Filho do Homem à direita do todo-poderoso. Ele mostra que o Pai dele não era só poderoso, não. Ele é o todo-poderoso e está acima de tudo. E aí Paulo aprendeu, Shaul aprendeu, ele ganhou a visão, veio trazendo isso. Se você ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, ele fala, para muitos aí existem muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe um só Altíssimo, o Pai, e um só Rei, Yahushua o Mashiach. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6. Então ele ensinou um só, ele não ensinou uma trindade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala, devemos todos chegar ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahushua, o homem. Então ele mostrou que quem é o Altíssimo Supremo é o Pai. Quando você lê no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5 ao 6, ele fala a mesma coisa. Há um só corpo, há um só Espírito, há um só Rei, Yahushua Mashiach, e um só Criador, que está sobre todos e em todos, o Pai. O Pai é o Supremo. Então, Paulo, Shaul, ele sempre ensinou que só existe um Criador, um só Altíssimo. Não existe três. Mas o cristianismo prega três. Então, Shaul veio ensinando todas essas questões. Aí, o que acontece? Daqui a pouco eu vou chegar na questão do fermento que a Igreja Católica ela fez para arrebentar com a palavra do Eterno. Ela chocou esse fermento, mudou traduções, fez um regaço. Se você pegar o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, se você ler numa tradução corrompida, numa tradução igual essa Almeida, você vai achar que lá está falando. Se o irmão achar depois na tela aí essas passagens de Tito 2, 13, o irmão pode colocar na tela aí. Tem até os rodapés de algumas bíblias, o irmão pode pôr que eu vou comentando. Que eu mandei para o irmão aí. Então, o que acontece? O livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, não está falando que o Filho é Deus, igual está falando nessa Almeida. Não está falando que ele é o Altíssimo, que ele é o Criador, que ele é Deus, igual está falando nessa aqui, não. Ele está falando mais ou menos tipo essa aqui. Deixa eu ler aqui. Aí, ó, irmão, pode aproximar. Esse é o rodapé de uma Bíblia Almeida. Mostrando outra tradução, ó. O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Outra tradução possível, que é a correta. Louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Tá vendo? Então, a outra tradução joga para cima do Pai, mostrando que ele é o Criador. Isso tudo aí foi Paulo, Shaul, que escreveu. Só que Shaul nunca chamou o Filho de Altíssimo, de Deus, de Criador. Não. Ele mostrava que o Pai é o Altíssimo. Ele é que é o Supremo. Todas as traduções que faz isso é deturbando para colocar a igreja debaixo de idolatria. Aí, aproxima aí. Ó, de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Tá vendo aí como é que essa aí agora já... o rodapé da Bíblia Jerusalém aí agora traduziu corretamente? Só faltou tirar esses nomes pagãos. Ó, do nosso Altíssimo e do Salvador Yahushua Mashiach. Aí estaria 100%, tá vendo? Mas aí você já tá vendo que ele tá falando do Pai. Ele não tá chamando o Filho de Deus. Quem fez isso foi a Igreja Católica, para poder arrebentar com tudo e colocar as pessoas debaixo de idolatria, adorando uma trindade e adorando o Deus homem de Roma, Jesus Cristo. Então, vou pegar uma outra tradução aqui, uma exposição. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim, ele subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Aí os pastores falam, ó, ele era Deus lá.
aí se tornou homem e veio na terra. Ele subsistindo, a tradução mais correta seria ele subsistindo na forma divina, na forma de um ser celeste. Não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Ele nunca quis ser igual ao Pai. Quem tentou ser igual ao Pai foi Satanás, que quis ser igual ao Criador, que está lá no livro de Isaías. Por isso, no livro de Salmos, fala que sobre as nuvens não tem ninguém semelhante ao Altíssimo. Não tem ninguém que é poderoso, todo poderoso igual a ele. Então, essa tradução de Filipenses, na Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém, fala assim, ele subsistindo na forma divina, ele possuindo a natureza divina, algumas traduções vai falar. Não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Por quê? Porque ele era um ser celeste. Então, se pelo menos eles traduzissem com a letra Deus minúsculo, igual está na Bíblia de Jerusalém, eu não sei se eu mandei para o irmão a foto aí, ele sendo um Deus, pelo menos com letra minúscula, ficaria mais fácil das pessoas entenderem. Por quê? Porque Yahushua, antes de vir à Terra, se eu disser para os irmãos assim, vou pegar aqui a tradução Almeida, ele era um Deus. Ou seja, ele era um ser celestial, porque um ser celestial é um Deus. Estou tentando trazer para os irmãos a simplificação. Eu sei que a palavra Deus vem de Zeus. Eu estou tentando simplificar para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? Por exemplo, Satanás. A Escritura diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o Deus deste século. Por quê? Porque ele é um ser celestial. Os anjos na Bíblia Almeida, se você pegar na Bíblia Almeida, e for lá no Salmos, capítulo 8, no Salmos 97, versículo 7, fala assim, que os deuses prostrem-se diante dele. Fala que para os deuses prostrar diante de Yahushua. Salmos 97, versículo 7. Só que quando você vai no livro de Hebreus, fala assim, e todos os anjos prostrem-se diante dele. Por quê? Porque a palavra Deus é um ser celestial. E todos os seres celestiais prostrem-se diante dele. Então, Yahushua era um ser celestial. Ele subsistindo na forma de um ser celestial, não teve por usurpação ser igual ao Pai, ser igual ao Criador. Essa é a tradução correta. Yahushua era um ser celestial e hoje voltou a ser um ser celestial. Um homem, mas é um homem celestial. Então, o que acontece, irmãos? Essas traduções, elas deturbam tudo. Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 6, fala assim, tu o fizestes menos que Deus. Se você vai ler na Bíblia Almeida, vai falar, tu o fizeste menos que Deus. Quando você chega no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 7, fala assim, tu o fizeste menor que um anjo. E Yahushua foi feito menor que um anjo. Por quê? Porque ele se tornou um homem. Mas olha como é que está traduzido na Bíblia Almeida. Tu o fizeste menor que Deus. Por quê? Porque Deus ali está falando de um ser celestial, anjo. Espero que até aqui os irmãos tenham entendido. Então, o que acontece? Por exemplo, Romanos, capítulo 9, versículos 5 e 6. Se o irmão tiver aí, nós colocamos. Se não tiver, depois os irmãos leem em casa lá. É tudo erro de traduções. É deturbação. Aí, ó. Entendeu? Pode aproximar. A eles pertencem os patriarcas. Deles descende o Mashiach, segundo a carta. Deus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Amém. Essa aí é uma tradução correta, não está errado. O Criador, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Só que está fazendo uma separação. Se você pegar uma outra tradução, ela emenda tudo. O Mashiach, segundo a carne. Deus que está sobre tudo. Fala que ele é Deus que está sobre... Não. A tradução correta, ela separa. Está falando que quem está sobre tudo é o Pai. Não é o Filho. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, eu falei para os irmãos, fala que Paulo faz a separação. Paulo fala, o Altíssimo que está sobre todos. Ele está sobre o Mashiach está sobre os homens. Então tem uma ordem, uma hierarquia que precisa ser respeitada no universo. Por quê? Porque só um é o Supremo, é aquele que está no topo. Seu nome é Yahweh dos Exércitos. Não adianta ninguém querer colocar o filho de igualdade com ele e qualquer outra coisa de igualdade com ele que não vai estar fora, está debaixo de idolatria. Então, estou ensinando para os irmãos uma coisa aqui, que as denominações não ensinam, que existe uma hierarquia no universo e ela precisa ser respeitada. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala, Yahweh é o cabeça do Mashiach, o Mashiach o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Criou-se uma hierarquia nessa questão. Nessa questão celestial tem uma hierarquia, dentro da igreja não. Mas lá existe uma ordem que precisa ser respeitada. Yahweh é o cabeça do Mashiach. O Mashiach o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Aproxima aí, irmão. Ó. Bem sei que depois de minha partida introduzirá serão entre vós lobos verazes. Ah, não. Vou pegar o versículo de cima, irmão. Faz, ó.
Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões, presbíteros, né, bispos, para apacentares a igreja do Criador, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Tá vendo aí, irmão? Então está falando que o Criador adquiriu a igreja com o sangue do seu próprio Filho. Lê nessa Almeida aqui para você ver o que está escrito. Está falando que Deus adquiriu a igreja com o seu próprio sangue. O Criador tem sangue? O Criador morreu? Não, quem morreu foi o homem, Yahshua, o Mashiach. Então, essa tradução aí, essa aí é Jerusalém. É ela que está traduzindo correto. O Criador adquiriu a igreja para si através do sangue do seu próprio Filho, porque o Filho era 100% homem e é 100% homem. Então, a igreja foi adquirida com o sangue do Criador, porque o Criador não tem sangue. E ele também não morre, ele é imortal. O apóstolo Paulo falou assim, ó, aquele que habita em luz inacessível, que homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. O único que é imortal é o Pai. Ele, fora dele, tudo morre. Mas, se tiver com ele, tem vida. Então, o que acontece, irmão? Estou só mostrando para os irmãos que o fermento, a bagaceira que entrou, para poder arrebentar com a igreja. Isso aqui está tudo enquadrado na questão da visão da era e da obra da restauração. Aqui é a bagaceira entrando, é o fermento entrando. É a igreja entrando em apostasia, aceitando todos esses ensinamentos que os padres e os pastores empurrou para cima dela. Tudo heresia para poder destriviar ela do caminho da verdade. Entendeu, irmãos? Então, Shaul também nunca pregou para se batizar no nome de uma trindade. Nunca ensinou isso. Nunca ensinou. Se você ler Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 28, ele fala, todos que emergiram no Mashiach, do Mashiach se revestiu. É para ser emergido no nome do Mashiach, não é no nome de uma trindade. Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele fala assim, todos quantos fomos sepultados com o Mashiach no batismo, na sua imersão, com ele também nós vamos ressuscitar. Todos quantos foram sepultados com ele na imersão. Quem foi sepultado? Foi o Pai? Foi a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo, a terceira pessoa? Não. Então, o batismo é feito no nome de quem foi sepultado. Quem foi sepultado? Yahshua, o Mashiach. Então, você tem que ser sepultado com aquele que morreu por você. Yahweh não morreu, não. E não pode morrer, não. Ele é imortal. Quem morreu foi o Filho, Yahshua, o Mashiach. Impressionante o quanto os minutos passam rápido. Já tem 34 minutos. Civis. Nunca pregou que o templo de pedra é a casa do Criador, igual os pastores pregam e a Igreja Católica prega. Constantino construiu o templo para as pessoas voltar para dentro do templo, e os pastores até hoje voltou para o templo. A Escritura fala, o Eterno não habita em templo feito por mãos de homens, sai fora dos templos feitos de pedra. E Yahweh falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, esse templo aí vai cair. E Yahweh vai levantar um templo vivo, que é vocês. Shaul aprendeu isso e pregou. Está escrito isso aonde? 1 Coríntios 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, Timóteo, fala, vós sois a casa do Criador vivo, vós sois o templo do Eterno. O templo é nós, a igreja. Paulo nunca pregou o templo de pedra, de concreto, igual o pastor prega. Tudo veio para deturbar e levar a igreja para fora dos caminhos da verdade. Por isso que eu falo, temos que entender a obra da restauração que o Eterno está fazendo agora. A restauração de quê? Das verdades que Paulo, Shaul pregou, ensinou. Emergir no nome certo, não crer em trindade, não reunir em templo, falar que aquilo é igreja, falar que aquilo é o templo do Eterno. Sai fora, isso é tudo ensinamento da Babilônia. Nunca pregou o dízimo, mas para contribuir conforme o que se propõe no coração. 1 Coríntios 9, versículo 7. Ele não pregou dízimo, porque dízimo faz parte da lei. Então, quando chegou na era da graça, ele falou, agora cada um contribua segundo o que propôs no coração. Nunca colocou um pastor para ajudar a igreja. Ele nunca colocou um pastor na frente da igreja. Ele colocou presbíteros. Presbíteros com bispo é a mesma coisa. Mas os homens separou presbítero de bispo, bispo de pastor, pastor de evangelista, para criar-se os nicolaítas, uma hierarquia dentro da igreja. Arrebentou com a igreja. Colocou os nicolaítas. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. Então, o que acontece? Shaul pregava, Shaul mandava constituir um grupo de presbíteros para tomar conta das igrejas locais em cada cidade. Então, está isso. Atos, capítulo 14, versículo 23. Aliás, Tito, capítulo 1, versículo 5. E Atos, capítulo 14, versículo 23. Você vai ver que eu falo assim, constitua presbítero em cada cidade. Depois ele fala, constitua presbítero em cada igreja. Porque em cada cidade havia uma só igreja. Mas ele mandava constituir presbíteros no plural. Não é igual a denominação evangélica que coloca um pastor lá, encabeça tudo, não. Não existe, não. Então tá lá, vamos lá.
Sempre pregou contra a divisão, mostrando que só podia ter uma igreja em cada cidade. Uma igreja em cada cidade. A cidade em Éfeso, a igreja em Éfeso, a igreja em Jerusalém, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalonicenses. Então aqui, ó, onde está isso? Atos capítulo 8, versículo 13. Atos capítulo 8, versículo 1 e 3. A igreja em Jerusalém. Shaul ensinava isso. 1 Coríntios, a igreja em Coríntios. Quando tentou formar-se mais de uma igreja em Coríntios, ele falou, vocês estão querendo formar uma com o nome de Paulo, de Apolo e de Cefas e Pedro. Mas isso aí é divisão, isso aí é facção, porque a igreja é só uma. E ela tem que ser edificada em cima de um nome só, Yahshua ou Machia. Então hoje não. Assembleia Batista Presbiteriana, e vai indo, universal, mundial, chama-se seitas. A palavra divisão, a palavra seita significa divisões. Então, todas essas denominações evangélicas, tudo é divisão. Não ensina o que Paulo pregou. Paulo pregava uma igreja, uma cidade. Uma igreja, uma cidade. Quando ele chegou num lugar para pregar, ele falou assim, eu procurei anunciar o nome do Machia, aonde outro não tinha anunciado ainda. Por quê? Porque ele não tinha interesse de ficar lá disputando com quem já estava falando de Yahshua lá. Ele não queria. Se ele fosse para lá, ele ia para lá para poder contribuir, não para fundar uma seita, uma divisão, igual o pastor faz hoje. Então, isso está onde também? Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Yahshua confirmou o que Paulo ensinava. Yahshua falou, Yohanan, escreve e envia para 7 igrejas que estão na Ásia. Aí depois, a igreja em Éfeso, manda lá uma carta para eles. A igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Mas ele não fala. Envia uma carta para as igrejas em Éfeso, envia uma carta para as igrejas em Esmirna, não. Envia uma carta para a igreja que está em Esmirna. Envia uma carta para a igreja que está em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade. Esmirna é uma cidade. Filadélfia era uma cidade, mas só tinha uma igreja em cada uma delas. Por que os pastores fundou várias? Porque eles não sabem que eles estão dentro de uma facção, eles estão dentro de uma seita. Seita significa divisão, partido tomado. Eles criaram facções, divisões. Por isso que a palavra tem que ser restaurada, a palavra profética. Ela tem que vir agora nessa era para que a igreja possa sair fora de toda seita, de toda facção e se reunir da maneira correta. Por quê? Porque no livro de Gálatas está escrito, os facciosos que promovem divisões, seitas, não herdarão o reino, não vão entrar para reinar com Yahshua no milênio. Por quê? Porque eles ficaram dentro de facções, principalmente agora, nessa era que tem aí, quem está pregando contra essas facções. Se a pessoa não abandonar, ele está fora, ele não vai entrar no reino, ele vai ficar para passar para a tribulação. Aí sim, aí ele pode entrar no reino, porque dentro da tribulação ele aprende o caminho correto, e aí ele chega lá e pode entrar, mas não vai ser rei no milênio. Para ser rei, tem que aprender agora, antes do primeiro arrebatamento acontecer. Então, irmãos, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui é a palavra que Paulo, Shaul, pregava, a quem foi dado toda a revelação de Yahweh. Não estou aqui trazendo uma nova mensagem, não. Eu estou trazendo a mensagem do mensageiro de Éfeso, Shaul, Paulo. Estou trazendo tudo que ele pregou lá no Velho Testamento, lá no início do Novo Testamento. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ensinou que o filho é uma criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o primogênito de toda criatura. Aí os pastores vão lá e distorcem. Não, primogênito é no sentido de ter a preferência. Sai fora desses homens, porque esses homens só trazem heresias. E Yahshua confirmou isso quando ele falou em Apocalipse 3, versículo 14. Eu sou o princípio da criação de Yahweh. Ele foi o primeiro que Yahweh criou. Então está isso, meu. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Leia na Bíblia de Jerusalém, Provérbios 8, versículo 22. E Yahshua vai falar que ele é o primeiro que Yahweh criou. Ele fala assim, ó, eu sou o primeiro que ele criou. Ele é o primeiro. Ele é uma criatura. Yahshua é uma criatura de Yahweh. Quer questionar? Questiona. Mas está escrito que Yahshua é uma criatura de Yahweh. Por que ele é uma criatura? Porque só tem um criador. Se ele for o criador, tem 2 criadores. Não pode ter 2 criadores. Aí os pastores falam, não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles têm a mesma idade. O Filho tem a mesma idade do Pai. Onde você já viu isso? Eu queria saber em qual planeta que eles vivem. Que o Filho tem a mesma idade do Pai. Onde já se viu isso? O Pai gera, o Filho nasce. O Filho nasceu. O Filho nasceu do Pai. O Pai gerou o Filho e criou o Filho. O Filho, ele
vem depois. O pai não tem origem. O pai sempre existiu. Ele é a origem de tudo. Se você ler Miqueias, lá na frente, lá Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala assim, a sua origem é de tempos antigos, falando que Yahshua tem uma origem. Porém, você não pode falar que a origem do pai é de tempos antigos, não. Vai falar, o pai é o eterno, é aquele que sempre existiu, ele é o supremo, não foi criado por ninguém. Acabou, irmão. Não adianta. Sai fora desses hereges, desses pastores, que ele está querendo fazer com que a pessoa fique dentro da tribulação. Então, o pai é o criador. Paulo falou sobre isso. Efésios 3, versículo 9. Ele falou que o pai é o criador. Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25, ele fala, eles trocaram a verdade pela mentira, adorando e servindo o criador, a criatura no lugar do criador. Eles trocaram a verdade pela mentira. Qual é a verdade? Que Yahweh é o supremo e que ele é o único, que não tem outro além dele. Trocou ele para adorar o filho, a criatura. Está aí dentro das denominações, nem sei se é o filho que está adorando. Está adorando Emmanuel Macron, a besta do Apocalipse. Então, o que acontece, irmãos? Paulo Shaul pregava que o filho era uma criatura. Era filho, mas era uma criatura do pai. Eles pregam um só arrebatamento, ou depois ou antes da tribulação. Shaul pregava dois, um antes e um depois. Ele mostrou a colheita da seara, que a colheita tem que ser colhida de duas vezes, igual no Velho Testamento. Por isso que ele falou, observa lá o Velho Testamento, para vocês entenderem que o arrebatamento é uma colheita que vai ser feita. Depois vem Yahshua no livro de Apocalipse 14 e mostra. Apocalipse 14 fala da primeira colheita, das primícias, e fala da colheita que é colhida lá no final, depois da tribulação. Quem quiser entender esse vídeo, já assiste isso aí, que eu mostro que tem dois arrebatamentos. Então, Shaul pregava dois arrebatamentos, um antes e um depois. Está vendo que o Eterno vem restaurando? Isso aí chama-se restauração. Nós estamos dentro da visão da era e fazendo uma restauração. O Eterno está fazendo uma restauração através de nós. Então, o que acontece? No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Shaul prega sobre o reino, que existe um reino para ser herdado. Por isso que João Batista falou, o reino é tomado por esforço, tem que se esforçar para herdar ele e para entrar nele, para ser rei nele. Então, Shaul pregava isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27, fala, todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eles correm para receber uma coroa perecível. Nós, porém, para recebermos a coroa imperecível. Coroa é para reinar. Só vai reinar quem receber a coroa. E vai se tornar rei. Só vai se tornar rei quem recebeu a coroa. Melhor falando, só vai se tornar rei quem recebeu a coroa. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele nos ensinou sobre a superior ressurreição. A tradução original fala, procura alcançar a superior ressurreição, a ressurreição do selecionado. Ele mostra que um grupo não vai alcançar a superior ressurreição. Esse grupo não vai se tornar rei no milênio. E muitos nem no milênio não vai entrar. Vai para as trevas exteriores. Por quê? Porque não ganhou nem o direito de entrar. Aí vai para as trevas exteriores para ser disciplinado. Paulo nos ensinou a disciplina e o reino. Ele nos mostrou que tem o reino milenar e tem as trevas exteriores para poder disciplinar os filhos desobedientes. Ah, mas foi só Paulo que ensinou isso? Não, Yahshua ensinou isso. Yahshua falou, lança o servo inútil nas trevas exteriores. Mas ele vai lançar um servo. Ele vai jogar um servo para ser condenado? Não, ele não está jogando ele no lago de fogo para ser condenado eternamente. Ele está pegando o seu servo, que é um filho do Altíssimo, e disciplinando ele, porque ele foi um servo inútil. Ele não está condenando ele ao lago de fogo eternamente, não. Está disciplinando. Então, Paulo ensinou tudo isso aí. Paulo ensinou que o ímpio não ressuscita. 1 Coríntios, Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vós. Então, Paulo põe aí um se. Se o espírito do Pai está no seu espírito, o Pai que ressuscitou o seu filho vai ressuscitar você também um dia. Então, a ressurreição é só para crente. Só que a ressurreição existe ela melhor e existe ela mais ruim. Existe a superior ressurreição e a ressurreição comum. Se você herdar a superior ressurreição, você se torna rei com Yahshua. Se você herdar a ressurreição comum, arrisca você nem entrar no milênio, arrisca você ir para as trevas exteriores. Então, Paulo falou, eu procuro alcançar a superior ressurreição. Agora, com respeito aos ímpios, ele falou, se o Espírito do Eterno habita na pessoa, a pessoa ressuscita. Se não habita, não tem ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição acontece por meio do seu Espírito, que está no Espírito da pessoa. Entendeu, irmãos? Isso também está registrado no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os ímpios não ressuscitam. Então, tudo isso nós estamos ensinando desde 2012, mostrando a palavra que foi revelada a Paulo. A Shaul está sendo restaurada agora. Daqui a pouco os irmãos vão entender porque ela está restaurada.
Então, o que acontece, irmão? Ele ensinou a adorar somente o Pai. E Yahshua também falou, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Mas a Igreja Católica veio e todos os versículos onde fala que era para prestar homenagem a Yahshua, nessa Bíblia aqui, ó, colocou adorar, adorar. E eles vinham e adoravam, adoravam o filho, adoravam o filho, adoravam o filho. Mas quando você pega essa aqui, ou uma dessa aqui, ou a King James, qualquer outra, eles vinham e prestavam homenagem ao filho, porque o filho não é para ser adorado. O próprio filho falou, somente a Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. O filho ensinou, vai desobedecer o filho. Se você falar, ó, adora o pai e adora eu também. Não, falar, adora só o pai. Então, o que acontece? Quando eu estava dentro das denominações evangélicas, aí o Eterno foi me mostrando todas essas questões, foi me mostrando tudo. Que não existe trindade, que as denominações são seitas, são facções, divisões, que aquele clero de pastor em cima do púlpito, que são os nicolaítas, que está no livro de Apocalipse, que os pastores não explicam. Nicolaítas, lá aparecem os nicolaítas. O que é nicolaítas? Nicolaítas vem da palavra Nicolaus no grego. Nicolaus é formado por duas palavras, Nico e Laus. Nico significa subjugar, e Laus significa o povo leigo. E Yahshua falou, no meio de vós não haverá tal coisa, não pode haver uma hierarquia. Ele falou, o maior será servo do menor. E Yahshua ensinou tudo isso. Então, quando eu comecei a ver os nicolaítas, a trindade, que o filho não poderia ser adorado, que dízimo era parte da lei, que a imersão tinha que ser feita no nome do filho. Quando eu vi tudo isso e lia esse versículo aqui, ó. Vou ler aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aí eu ia para o monte e ficava questionando o Eterno. Hoje eu não questiono mais porque ele me mostrou plenamente agora aonde eu estou. E o que eu estou fazendo aqui agora. Em qual era eu estou. Em que visão da era eu estou. E que obra nós estamos fazendo. Então agora eu entendo tudo. Então agora eu não questiono mais. Mas olha aqui, ó. 1 Timóteo 3, versículo 15. Diz assim. Seguramente, peraí, o 3, cadê o 3,15 aqui? Esse aqui. É o 3,15. Eu pego o 14 que eu já chego lá. Escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa do Criador, que é a igreja do Criador vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. É isso aqui que eu queria. Aqui o apóstolo Shaul está falando assim, a igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Está falando, a verdade está nela. Ela leva a verdade perante as nações. A igreja é a coluna, é o sustentáculo da verdade na terra. Aí eu questionava, falava assim, cadê essa igreja? Que é a coluna e sustentáculo da verdade. Que a Assembleia de Deus não é. A Batista não é. Está tudo pregando trindade que vem da igreja católica. Estão me ligando aqui, deixa eu recusar aqui. Então está tudo pregando coisas que vêm da igreja católica. Eu perguntei, cadê essa igreja? É a Testemunha de Jeová? Não é. Está pregando que Jeová é o nome. Várias outras coisas erradas aí que eles pregam. Cadê a igreja verdadeira? Assembleia não é, pregando trindade. Batismo feito no nome da trindade. Congregação Cristã no Brasil não é, também está pregando isso. Igreja Católica piorou. Então eu ficava questionando a Yahweh, cadê essa igreja que é coluna e sustentáculo da verdade? Só que eu não entendia que essa igreja, ela iria se levantar novamente. Ela existia na época de Paulo, na época de Shaul, por isso que ele falou. Na minha época aqui agora, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque ele estava ali para ensinar a mensagem verdadeira. Os apóstolos estavam com ele. Por isso que Yahshua falou, o reino dos céus é semelhante a homens que dormiram e veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. O reino dos céus é semelhante ao joio misturado no trigo. Porém, os homens dormiram. E aí veio o maligno e semeou o joio. Era só trigo. Veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. Por quê? Porque os homens dormiram. Quer dizer assim, ó, depois que os apóstolos morrer, o maligno vai cirandar. Vai jogar o joio no meio do trigo, as heresias, vai esbagaçar tudo. Por isso que no livro de Atos, capítulo 28, Paulo fala, sei que depois da minha partida, surgirá lobos vorazes no meio de vós, os quais arrastarão pessoas atrás de si e vão enganar a muitos. Então surgiu, depois que ele morreu. Então o que é que eu quero chegar agora? Agora eu quero chegar no processo da fermentação. Lucas capítulo 13.
capítulo 3, versículo 21. Já tem 51 minutos, não tem problema não. Vamos lá. Lucas 3, versículo 21 diz assim, deixa eu achar aqui o versículo. Disse-lhes ainda, versículo 20, disse-lhes ainda, que comparareis o reino do Criador? É semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu entre 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Os irmãos já ouviram nas denominações os pastores pregar sobre esse versículo? Uma mulher que fermentou toda a farinha, colocou o fermento até que toda a farinha ficasse fermentada? Nunca viu. Porque eles nem sabem o que é isso aqui. Então, o que acontece? A massa, a farinha aqui, é a igreja do Mashiach. É a igreja do Mashiach, representa a igreja do Mashiach, representa a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é que gera a igreja. Então, o que acontece? Essa mulher é a igreja católica. Mulher na Bíblia é identificada, a igreja na Bíblia é identificada com mulheres. Eu lancei um vídeo aí onde eu falo de 3 mulheres, Noemi, Ruth e... Qual que é o nome da outra? Não estou lembrando o nome da outra aqui, não. Essas são 3 mulheres lá, que eu já fiz até um estudo falando sobre isso. E mostrei também, lá no Apocalipse 14, fala assim, eles não se contaminaram com mulheres. São igrejas. Apocalipse 17, viu uma mulher montada na besta. A besta é o Império Romano. A mulher é a igreja católica. Ele fala, uma prostituta. Por que prostituta? Que está cheio de idolatria lá dentro. Adora imagens de escultura, adora tucuntuar, adora vários deuses. Então chama ela de prostituta, a grande meretriz. É a igreja católica. Então mulher, na Bíblia, essa mulher aqui, é a igreja católica. O que ela fez? Misturou o fermento e arrebentou com a palavra que Shaul transmitiu para a igreja primitiva. Arrebentou com toda a palavra do Mashiach, com a palavra do Eterno, com a Escritura, paganizou tudo, misturou o fermento, é o paganismo. É as heresias, é as falsas doutrinas. Por isso que ela falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus estavam distorcendo a verdade do Eterno. Shaul e Alcha batiam de frente com eles. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo, após Shaul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele fala assim, lançai fora o fermento, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. A igreja primitiva, logo na hora que os apóstolos morreram, começou a ser fermentada. Gálatas, capítulo 5, versículo 9, ele fala, lança fora o fermento. Tá querendo misturar a lei com a graça. Lê lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Então, o que acontece? O fermento entrou. Vamos ver o fermento entrando agora? Agora vamos ver o fermento entrando agora. Eu vou mostrar para os irmãos que o fermento entrou. Vou pegar esse livro aqui. Que ele traça também aqui. Ó. Olha o nome dele, Seitas e Heresias. Mas é Seitas e Heresias só quando interessa para eles. Quando o canhão aponta para eles, aí já não é heresia mais, não. Aí tá certo. Mas vou pegar aqui, que ele traz aqui a história aqui dos acontecimentos e realmente as datas que ele pôs. Algumas coisas eu não pôs aqui não, porque o canhão vai apontar para ele. Mas eu vou pegar as coisas que ele não pôs e vou colocar aqui agora. Porque isso aqui foi feito por um evangélico, né, da denominação. Ele pegou as datas. Por que eu estou pegando isso aqui? Porque ele pegou a história. Ele pegou a história da Igreja Católica fermentando a palavra do Eterno e fermentando a Igreja do Eterno. Então, o que acontece? Tá todas as datas, que é o título, ó. Paganização da Igreja Romana. É o título que está aqui no livro. Paganização da Igreja Romana. Da Igreja Romana e da Igreja Evangélica, das denominações evangélicas. Foi paganizado. Por quê? Porque as denominações evangélicas não saíram totalmente de Roma, não. Ela está seguindo o que a mãe ensinou. Então está dentro da Babilônia. Está tudo lá dentro da Babilônia. Aqui o que acontece? Primeira coisa que aconteceu. Quando a igreja estava na época dos apóstolos, a primeira igreja aqui, ó, Éfeso, significa amada, ela durou do ano 53 ao ano 170, porque Paulo, ele viveu no ano 53, aqui, depois do Mashiach. Ela durou do ano 53 ao ano 170, depois do Mashiach. Fielzinha a igreja, andou bonitinha. Do ano 170 até o ano 200 e pouquinho, ainda estava bonitinho. Mas 200 para frente já começou a bagunçar a coisa. Mas ainda tinha muitos crentes fiel, agarrados ainda com o nome verdadeiro e pregando corretamente ainda. Muitos, a maioria. Então, o que acontece? Chegou-se no ano 325, no ano 313 surgiu o imperador Constantino, dando um alívio para a igreja. A igreja estava sendo perseguida. A palavra esmirna significa sofrimento. Estava sendo jogado para os leões na arena.
Aí no ano 313, Constantino deu um decreto. Ele falou, não, a igreja não pode, ela não pode ficar nesse sofrimento aí, não. Nós temos que passar. Eu também agora sou crente, também agora sou cristão. Então, eu agora estou do lado da igreja. Foi a hora que a igreja caiu. Ela aceitou o imperador Constantino. Foi a hora que ela caiu de vez. Então, Constantino surgiu em que ano? Deixa eu pegar aqui. Constantino surgiu... ele surgiu antes disso aqui, né? Mas no ano 313 foi a hora que ele falou, não, eu também agora sou crente, eu também sou cristão agora. Estou do lado dos cristãos. E aí aqui arrebentou tudo. Por isso que aqui é o final, ó. 170 a 313. Agora olha aqui. 313 a 600. Que bagaceira. Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casada. Já lancei vários vídeos falando sobre isso aqui. E Alcher não escolheu esses nomes aqui à toa. Ele escolheu sabendo o que ele estava fazendo. E colocou na ordem. Ele falou, a primeira carta não vai ser enviada para Filadélfia, não. A primeira carta não vai ser enviada para Sardes, não. Não vai ser enviada a primeira para Éfeso, que ela significa amada. A segunda, colocou Yalhana. Yalhana, a segunda você vai enviar para Esmirna, que significa sofrimento. Por que Alcher colocou esses nomes tudo na ordem? E por que ele escolheu esses nomes? Porque esses nomes representam cada era da igreja na terra, até acontecer o arrebatamento e até ele voltar nas nuvens. São 7 eras. O número 7 na Bíblia significa plenitude, completa. É a hora que vai completar toda a era da igreja na terra. Vai completar aqui, em Laodiceia. Tá entendendo? Então ele escolheu isso aqui já de cálculo pensado. Tá entendendo? Então quando chegou aqui, no ano 313, entrou Constantino. Constantino já entrou para resolver uma questão que estava acontecendo lá. Se o filho era Deus encarnado ou não. Se ele era o próprio Altíssimo que se encarnou e veio, ou se ele era igual ao Pai ou não. Aqui, ó, ano 325. Vamos colocar o documento igual, para nós ver o fermento entrando. A mulher colocando Constantino e os bispos de Roma, fez esse regaço aí, ó, a Igreja Católica. Os bispos de Roma. Pode aproximar. Então o debate foi esse aí, ó. Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Credo de Nicéia, 381. Um foi em 325, o outro em 381. Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as coisas, antes do século. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como é que um Deus sai de dentro? Como é que um Deus sai de outro Deus? Se Deus é o eterno, é o Criador, todos os dois têm que ser eternos. Então, como é que um saiu do outro aí? Só aí já caiu por terra a heresia. E o outro? A primeira parte, então, aí foi o ano 325. Constantino criou esse decreto aí, ó, falando que o filho, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Ele passou a pregar, Constantino e os bispos de Roma, passou a pregar que o Filho era Deus encarnado na Terra. Então, esse foi o primeiro fermento da Igreja Católica. Ela enxertou o fermento através de Constantino. Qual o primeiro fermento? Primeiro tirou o nome dele. O nome dele é Yalcha, e eles colocou Jesus, Jesus. Depois chegou em Jesus, mudou. Depois, falou, não, o Filho, ele é Deus encarnado. Nós tem que pregar isso. Só que Shaul nunca ensinou isso. Paulo nunca ensinou. Paulo ensinou que o Filho era 100% homem. 1 Timóteo 2, versículo 4. Há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens. E Yahshua Mashiach, homem. Ele não precisava falar essa palavrinha no final. Homem, ser humano. Ele não precisava falar isso, não. Ele falou por quê? Porque ele queria mostrar. Um é o Altíssimo, o outro é homem. O mediador, o Filho, ele é homem. Então, por isso que ele terminou. Yahshua, o Mashiach. Ele identificou, ele falou assim, Yahshua, ele é o Mashiach, o ungido que haveria de vir. E ele é homem. Então, ele ensinava que ele era 100% homem. Mas aí, a Babilônia, né, que nós lemos em Lucas 13, a mulher falou, nós temos que deturbar tudo, corromper tudo. Então, foi aqui que Constantino tomou as rédeas. Por isso significa, Pérgamo significa completamente casada. Casada com quem? Casada com o Império Romano. Casou com a política. Casou com o governador de Roma, Constantino. Casou com o Estado. A igreja casou com o Estado. Por isso que significa completamente casada. E aceitou tudo que Constantino veio trazendo.
Aí depois veio o ano 381, que nós vimos aí. O que aconteceu em 381? Eles viram e falaram assim, mas já que o Filho, então, é Deus, agora nós concordou que ele é Deus, e o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo, como é que nós faz? Não, ele também é Deus. Então agora nós vamos criar a Trindade. Essa palavra não existe na Bíblia. Dizem que quem falou ela pela primeira vez foi Tertuliano, depois do ano 170. E aí, Constantino, então, adotou também essa heresia. Constantino, não. Aí já foi quem adotou, foi Teodócio, que era o imperador. Ele e o Papa São Damasco, no ano 381. Eu não colocou a data aí. Se você pesquisar, você vai ver lá. Nesse livro aqui, quem escreveu que é evangélico não quis colocar essas duas heresias. O Deus homem encarnado e a Trindade, que vem de onde? De Paulo? Shaul? Não. Vem da Igreja Católica. Shaul pregava que ele era homem. Shaul nunca pregou três, pregava que o pai era um, igual o filho. Então, duas heresias já dentro agora. Agora eu vou pegar as outras heresias aqui, igual você vai acompanhando, os irmãos vão acompanhando. Ano 370. Culto dos Santos. Processado por Basílio de Cesareia. Se você puxar isso na internet, você vai achar tudo. No ano 400, orações pelos mortos, sinal da cruz feito no ar. Olha as heresias entrando. Anos 431, mais um concílio que fizeram. O que eles decretaram no ano 431? Não. Então, seu filho é Deus, é Maria, então é a mãe de Deus. Aí. Nós temos que colocar que Maria é mãe de Deus. Aí, ó, olha aí. Aí, ó. Ano 431, aí, ó. Tô falando aqui tudo, se vocês procurarem na internet, vão achar a data de tudo. Estou mostrando a mulher misturando o fermento. A mulher pegando o fermento e colocando dentro da Sagrada Escritura, dentro da Bíblia. O que chama Bíblia, dentro das Escrituras. Então, a mulher. Aí falou, Maria é mãe de Deus. Então, se Maria é mãe de Deus, nós podemos fazer até uma reza agora. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Heresia. Como é que Maria, que é uma criatura, vai ser mãe do Criador do universo? É o Criador que é mãe da criatura. Maria, mãe de Deus. Será que eles falam que Deus é o Criador? Então é Maria, mãe do Criador. Heresia em cima de heresia. Fermento em cima de fermento. Ó, oração pelos mortos, sinal da cruz, culto dos santos. 593, anos 600, o latim passa a ser usado como língua oficial. Anos 609, começo histórico do papado. Anos 609 começou a pregar o histórico do papado. Pedro nunca foi papa, igual se fala. Ano 789, início do culto das imagens das relíquias. Começou a cultuar a imagem, cultura. Que ano? Ano 789. Aí, tem a data de tudo. Ano 880, canonização do santo. Começou a canonizar os santos. Aí, ó. O Concílio Ecumênico de Nicéia, ano 789, que aprovou o uso de imagens. Tá tudo aí, irmão. Tá tudo aí. Ano 998, estabelecimento do dia de finados. 998, quaresma. Canon da missa, no ano 1000. Foi trazendo, foi introduzindo. 1100, introduz e ensina a igreja o pagamento de missa e culto dos anjos, culto aos anjos. Aproxima assim. Aí, ó. Começa a veneração do santo, ano 370, foi aqui que eu falei. Então, tá tudo aqui. Eu vou ler tudo, não, que é uma lista, mas os irmãos acham essa lista todinha na internet. Então, aqui eu mostrei a mulher colocando fermento. Tá vendo aí, irmão? A mulher colocando fermento. Agora, o que acontece? Então, a igreja começou certinho, veio até aqui, chegou aqui, Constantino entrou, fermentou tudo, junto com os bispos de Roma, que é a mulher, a igreja católica, a prostituta, fermentou tudo. Aqui ainda continuou tudo fermentado. O que significa Tiatira? Sacrifício contínuo. Fazendo sacrifício para imagem e escultura. Não é uma aberração. Aqui também, em Pérgamo, entrou os nicolaítas. Lá fala, vocês seguem a doutrina dos nicolaítas. O que é nicolaítas? A hierarquia. Papa, bispo, arcebispo, padres, cardeais, uma hierarquia, estou para dentro da igreja, eles aí, ó, reunido com Constantino. Olha o Constantino lá no meio, ó, o Constantino lá no meio. E os bispos, ó, 318 bispos, concílio de Nicéia. Olha ele aí no meio aí. Tá vendo aí? Isso tudo concílio foi criado para poder enxertar o fermento. Enxertar o fermento. Então, Constantino passou a pregar que o filho era Deus encarnado. Coloca o vídeo aí agora de um homem mostrando aí que o filho não era Deus encarnado. Ele fala certinho, olha aí. No finalzinho aí, a menina fala assim, quem é Deus e quem é homem? É isso que o cristianismo fez aí agora. Ele não sabe mais, virou uma Babilônia. Não, ele é Deus, não, ele é homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele é 100% homem. Por isso o livro de 1 João lá fala, todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne, ou seja, veio como homem, é o espírito do anticristo, do antimachia. Ele é 100% homem. Então, o que acontece? Constantino só
bateu o martelo, falou, eu estou do lado de quem fala que ele é Deus encarnado, mas eu como imperador, eu que criei as leis, pronto. Ele que decretou. Falou, agora para frente é para pregar que ele é Deus encarnado. Já estava tendo um debate mesmo, entre Ário e o outro bispo lá. Ário pregava que ele era criatura e ele era homem. O outro bispo pregava que ele era Deus encarnado. Mas Constantino veio e falou, não, nós estamos com esse aqui que prega que ele é Deus encarnado. Porque a Babilônia ela veio para esbagaçar. Então, o que acontece? Shaul, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 7, olha o que ele diz aqui, ó. Acho que eu vou ler só o versículo 3. Ó. Se eu te recomendei, permaneça em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia. Foi para admoestar alguns a não ensinarem outra doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Shaul falou, aí, ó, tá vendo aí? Como eu te roguei, quando partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. No versículo 7 fala, o versículo 6 fala, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, e querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então ele virou e falou assim, tem pessoas querendo ser mestre e querendo ensinar, mas sai fora desse povo, não ensina outra doutrina que eu não ensinei não, senão você está fora. Então Shaul, ele era o mensageiro para aquela era, e ele trouxe os ensinamentos corretos. Mas aí o que acontece então, irmãos? Foi degradando. Aí Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo. Quando chega em Sardes, ao ano 1515, do ano 600, Tiatira vai do ano 600 ao ano 1515. Surge Martinho Lutero. Martinho Lutero era o mensageiro para aquela era. Martinho Lutero levou 91 teses diante do Vaticano e falou que a Igreja Católica estava errada naquilo tudo ali. Ele passou a pregar que a salvação agora era pela fé, não era por meio de obras igual a Igreja Católica ensinava, não. A pessoa não tinha que pagar para ser salvo, né? Tinha que crer. E ele bateu de frente com o sistema. E aí, por que ele bateu de frente? Porque aqui começa a restauração. O Eterno, ele tem um compromisso. Restaurar a igreja, restaurar suas verdades e, através da verdade, edificar a igreja verdadeira, a igreja fiel. E esse grupinho que vai ser edificado através da palavra restaurada, as verdades restauradas, esse grupinho que vai ser edificado através das verdades que Paulo pregou, esse grupinho dessa era agora vai ser arrebatado. Esse grupinho está nessa era aqui, na era de Filadélfia. Nós já estamos nessa era e nessas duas está juntos já. Então, o que acontece? Martinho Lutero era o ministro daquela era, igual Paulo era na sua época. E aí, ele era o mensageiro, ele bateu de frente. Só que Yalcho fala o quê? A palavra, aqueles que escapam, mas depois voltou tudo para dentro do sistema de novo, por quê? E depois surgiu a igreja luterana, a igreja de Martinho Lutero, presbiteriana, batista. Foi daqui que surgiu a denominação evangélica. Começou a querer sair, mas voltou tudo de novo. Voltou tudo para trás. Se organizou novamente, se tornou uma organização, se tornou uma seita, se tornou uma denominação, igual a Igreja Católica é. A Igreja Católica é uma denominação. Denominação é dar nome a algo. A igreja não tem nome, não. A igreja é igual a lua. A lua é a lua no mundo inteiro. Se ela está lá em São Paulo, é a lua em São Paulo. Se ela está em Unai, ela é a lua em Unai. A igreja é a igreja em qualquer lugar. A igreja em São Paulo é a igreja em Unai, a igreja em qualquer lugar. Não tem nome, não. Então, o que acontece? Martinho Lutero, ele não completou a obra. Quanto a isso? Apocalipse 3, versículo 2. E Yalcho fala assim, não achei perfeita as tuas obras. E o que Yalcho falou para ele? Você fez uma parte aí, mas não completou a obra da restauração, não. A restauração ainda tem que chegar. Ela vem com o mensageiro de Filadélfia. O que o mensageiro de Filadélfia vai fazer? Restaurar todas as verdades que Paulo pregava e mostrar as heresias do catolicismo romano, para que a igreja possa ser uma massa pura, sem fermento, uma igreja virgem, preparada para um único noivo, Yahshua Mashiach. Não vai casar com uma igreja fermentada. Ele não vai casar com a igreja fermentada. Por isso que quando o povo saiu do Egito, quando ele saiu do Egito ali, que saiu correndo, fala que a massa não deu prazo da massa fermentar, é o Eterno tirando a massa antes que ela fermente. Então, o tempo que nós temos aqui, por isso que eu vejo que nós não vamos ficar muito tempo aqui, não, porque senão fermenta tudo de novo e vira bagunça, e vira essa bagunça aí. Então, o Eterno está fazendo uma obra muito rápido agora. Está tirando todo o fermento, lançando tudo fora. E aqueles que têm compromisso com a verdade vai se posicionar, vai ser purificado desse fermento para se tornar uma massa pura e ser levada lá para onde Yahshua está. Entendeu? Eles têm que ficar celebrar a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Representa 7 anos de tribulação
que a igreja fiel vai ficar lá na glória. Então tá aqui, Filadélfia. Significa o quê? Amor fraternal. É quando os irmãos entendem a palavra e querem levar a palavra uns para os outros ali, e um edificando o outro, e todos numa só fé, numa só alma, num só espírito, num só propósito, que é edificar o corpo do Mashiach. Quando eu falo para vocês que eu sou mensageiro da igreja de Filadélfia, é por causa disso, porque o Eterno revelou o seu nome e o nome do seu filho para mim, Yahshua, passei para esse nome para todos. Mas isso não significa que eu sou melhor do que ninguém, porque Paulo também reconhecia que ele era igual aos demais irmãos. Quando ele começou a falar, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de certo, ele virou, quem é Paulo? Quem é ele mesmo falou, quem é Shaul? Quem sou eu? Quem é Cefas? Ninguém. Nós somos apenas cooperadores da obra do Eterno. Isso não me torna eu melhor do que nenhum dos outros. Paulo mostrou isso. Paulo falou assim, eu sou apenas um cooperador. Eu sou igual a Cefas, igual a Apolo. Eu plantei e Apolo regou. Ele falou, nós todo mundo está só num propósito. Todos crescer juntos. Ninguém melhor do que o outro. Então, ser anjo da era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, isso não torna ninguém melhor do que os outros. Paulo falou, eu não sou melhor do que nenhum. Sou apenas um membro do corpo do Mashiach. Mesma coisa sou eu. Se eu sou um mensageiro de Filadélfia, isso não me torna hora nenhuma melhor do que ninguém, do que nenhum dos irmãos. Então veja bem, irmãos. Aqui o que acontece? E ela falou, não achei concluída a sua obra. A obra seria concluída aqui. Por quê? Porque o mensageiro da era de Éfeso vai pregar que não existe trindade, que o nome do Eterno é Yahweh, que o nome do seu filho é Yahshua, que tem que ser emergido no nome de Yahshua, que tem a superior ressurreição, que temos que lutar num só propósito, num só evangelho. Por isso que eu falo, tem irmãos que tá fazendo live aí, fazendo uma live junto com o outro. Não, você já tem um irmão que está fazendo aquela hora, deve você fazer depois, por que você vai competir? Nós não estamos numa competição, nós estamos numa edificação, todos trabalhando num só propósito. Entendeu, irmão? Então, essa questão aí, ó, tudo tem que ser revisto, porque senão você está fora. Se você quiser competir, a escritura fala que uns faz a obra por competição, outros faz por dinheiro. Vai chegar naquele dia lá, vai ver quem é que fez com propósito verdadeiro de coração para edificar a igreja. Naquele dia, a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Se você fez com interesse de se vangloriar, de aparecer, de querer ser melhor, você está fora do reino, você vai lá para as trevas exteriores. Você tem que fazer por amor. Então, o que acontece? Vou só passar aqui, que já tem mais de uma hora aí, né? Então, o que acontece? Tudo tem que ser feito de acordo com a visão da era. E a restauração está acontecendo. E quando nós lemos o Velho Testamento, nós entendemos tudo. Então, agora, é a mesma coisa eu estar vendo um filme. Eu entendo tudo. Hoje eu não questiono mais nada. Eu entendo aonde nós estamos e o que estamos fazendo. E para quem estamos fazendo. Eu entendo tudo. Eu entendo a obra da restauração do Eterno. Eu entendo tudo. Eu entendo que nós estamos aqui, em Filadélfia. Nós não estamos aqui, sabe? Não, nós não estamos nas denominações. Nós estamos na era de Filadélfia. Na última era. Nós estamos agora na era do arrebatamento. Nós estamos enquadrados aqui. Mas para estar enquadrado aqui, você tem que sair fora da Babilônia. Por que você tem que sair fora da Babilônia? Porque lá no Velho Testamento, o povo de Israel que representa é chamado de congregação. No Novo Testamento, a tradução correta também não é igreja, não é congregação. Essa Bíblia que traduz correta, é a congregação. Paulo fala assim, a congregação em Éfeso, a congregação em Coríntios, a congregação em Pérgamo. A palavra correta é congregação. Então, o que acontece? Lá no Velho Testamento, a congregação do Eterno, os judeus, os Yaldias, que era uma sombra da verdadeira congregação do Novo Testamento, da igreja do Mashiach, eles foram levados cativos para a Babilônia, foram presos lá. O Eterno falou, Paulo falou, tudo que aconteceu com eles são sombra do que há de acontecer com vocês. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Por quê? Porque se tornaram idólatras, e aí o Eterno castigou, levou para a Babilônia. Só que passou um período lá, aí o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído. Shaul levantou o primeiro templo, levantou a primeira igreja fiel, sem fermento, sem massa, sem nada. Ela caiu no concílio de Nicéia. Ela caiu aqui, ó, em Pérgamo. Ela caiu quando Constantino entrou, o fermento entrou. O templo foi danificado, foi destruído. Foi destruído aqui, ó. Aí o que acontece agora? O Eterno quer levantar o templo novamente, o segundo templo. Ele vai ser menor, igual no Velho Testamento. O povo foi levado para a Babilônia. Aí o Eterno chamou Zorobabel. E o povo que estava na Babilônia falou, vai para Jerusalém e ao Shalom que vocês edificar o segundo templo para mim. Ele não vai ser grande igual o primeiro, não. Mas ele vai ser levantado. E aí diz que um pouco daquele povo ali seguiu ele. Está no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, no livro de Esdras, no livro de Ageu, no livro de 2ª Crônica, tudo relata essa história. Então, o que acontece? Ele, Zorobabel, lançou a pedra do fundamento do templo. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. A pedra do fundamento, lançou o fundamento dos alicerces.
tudo começa pelo fundamento. O templo começa pelo fundamento. Por isso que Shaul lançou o fundamento. Shaul falou, eu como bom arquiteto lancei o fundamento, o nome Yahshua. Então lá, no Velho Testamento, eles lançando o alicerce ali, representava Yahshua aquele alicerce ali, aquele fundamento representava o Filho do Eterno. Ele é a base da igreja. Ele é a base e ele é o topo da igreja. Então o que acontece? Por isso que quando você chega no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, fala assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos pregavam Yahshua. Yahshua era o fundamento deles. Efésios 2, versículos 19 e 20. Só que aí veio a Igreja Católica e tirou o fundamento fora, mudou o nome do Mashiach de Yahshua para Jesus. Aí por isso Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Mas aí, da mesma forma que aconteceu lá no Velho Testamento, que o Eterno levantou Zorobabel para poder lançar o fundamento, o Eterno agora levantou o mensageiro da era de Filadélfia para lançar o fundamento para que erga o segundo templo novamente. Menor. Menor por quê? Porque no livro de Apocalipse 3 fala assim, vocês têm pouca força. Vocês são um pequeno grupo, vocês têm pouca força. Mas lá também falou assim, quem desprezou as pequenas coisas, esse pequeno começo? Zacarias capítulo 4, versículo 10 e 11. Então tudo que está lá está acontecendo agora na nossa época. Lá é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Lá está o mensageiro, lá, Zorobabel. Agora no Novo Testamento está o mensageiro da igreja de Filadélfia, mostrando a restauração. Lá eles tiveram que largar a Babilônia, porque a Babilônia está cheia de idolatria. Cheia de idolatria lá. Mudaram o nome de Daniel para outro nome, mudou o nome dos colegas dele, Sadraque, Meseque. Estava tudo lá idolatria. O Eterno falou, sai da idolatria e vem para edificar o meu templo. O Eterno está chamando o seu povo de dentro da Babilônia. O que está escrito? Onde está escrito isso? Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, sai da Babilônia, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. É para sair e vir para a edificação. Para não ser desculpe dos seus pecados. Porque se não sair, vai passar pela tribulação. Vai pagar um preço alto. Então, o que acontece? A história está lá. Só que lá, no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14, depois, se você quiser conferir na sua casa, aí você confere. Ageu, capítulo 1, versículo 14. Fala que o Eterno despertou o espírito de Zorobabel e despertou o espírito do restante, do remanescente. Despertou o espírito dele para ele subir para Yahushalã. O Eterno despertou meu espírito para me entender que o seu nome é Yahweh, o nome do seu filho é Yahweh. Despertou o espírito de todos os irmãos, para os irmãos se posicionarem na posição correta, sair das denominações e vir para a edificação. Uma edificação que não é feita dentro de templo de concreto, não. É o Eterno que trabalha por meio do seu espírito, aonde você estiver. O Eterno está trabalhando em você. Você está sendo edificado para ser esse templo. Esse templo que está edificando agora, um templo menor. Mas o que está escrito lá? A glória do templo menor será maior do que a do anterior. Entendeu, irmãos? Porque é o filho varão que está sendo formado. É a igreja virgem, a igreja fiel. Ela é o templo verdadeiro. Então ela foi tirada de dentro da idolatria, igual os outros saíram da idolatria e veio. Nós também saímos lá de dentro e viemos. Largamos a Trindade, largamos Jesus, largamos o porco, largamos Jesus, que significa porco, largamos tudo e viemos para essa obra. A obra da restauração. Por isso que o que acontece? Lá teve vários empecilhos, pessoas tentando levantar para poder atrapalhar, mas aí o Eterno falou, Zorobabel vai terminar a obra, e na mão dele está o prumo para poder edificar o templo. Para que serve o prumo? O prumo você põe na parede para ver se ela está indo retinho, para ver se ela está subindo retinho, porque o Eterno não aceita nada torto. O Eterno quer tudo perfeitinho. Então Zorobabel tinha o prumo. Paulo, na sua época, ele era o sábio arquiteto. Falou, eu como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E todo mundo tem que seguir de acordo com o que eu estou falando, que eu estou mostrando assim, assim, assim. Vocês vão fazer, do jeito que eu estou falando. Sai disso aqui que isso aqui é idolatria, sai disso aqui que isso aqui é divisão, sai disso aqui que isso aqui é fermento, lança fora isso aqui. E todos acompanhando o raciocínio dele, fazendo igual ele. Por isso que ele falou, nós lutamos juntos, por um só evangelho, para que todos possam crescer. Então, o que acontece, irmão? O Eterno, em cada era, ele levanta um mensageiro. Na época de Noé, ele deu modelo para quem edificar aquela arca. Ele deu para os filhos dele tudo. Ele deu para os filhos dele tudo, para a família dele. Falou, não, cada um de vocês, não. Ele deu modelo para Noé. Ele chamou Noé e falou, Noé, você vai fazer com tantos metros assim, com tantos metros assim, a altura eu quero assim, você vai usar piche, você vai passar piche. Então o Eterno deu um modelo para ele fazer. Ele fez, você vai fazer com tantas repartição, porque vai caber tantos animais, você vai fazer com três andar, ele fez com 3 andar,
Por que fez com 3 andares? Porque o modelo foi dado para ele. A planta para edificar a arca foi dado para um homem, para Noé. Noé tinha o modelo nas suas mãos. Quando você chega na época de Moisés, lê na sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, versículo 27 e 40. No versículo 40, o Eterno fala com Moisés: Moisés, você vai fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei lá no Monte Sinai. Você tem a planta na sua mão. Você vai fazer o tabernáculo. Você vai edificar o templo para mim, o meu tabernáculo, mas você vai fazer conforme o modelo que eu te mostrei. O restante de Israel tinha o modelo, Arão tinha o modelo. Ali os outros que estavam ali, Miriam tinha o modelo. Ninguém tinha o modelo. Quem tinha o modelo era o mensageiro para aquela era. Quando você chega em Zacarias, quem tem o modelo? Zorobabel tem o modelo. Ele até falou, você tem o prumo, e você tem o prumo, e você começou a obra e você vai terminar, você tem o prumo. Os outros estão tudo junto com você nessa obra. Todos vão se beneficiar quando ela acabar, porque todos vocês vão formar o meu templo. É isso que o Eterno está querendo mostrar para nós. Todos nós vamos formar o templo dele, a casa dele. Só que hoje nem todos vão posicionar. Estão fora, estão nas denominações, não querem largar a Babilônia. Hoje todo o cristianismo forma a Babilônia. A Bíblia Scofield, no rodapé, se alguém pegar essa Bíblia Scofield aqui, vai ver que no rodapé fala assim, ó, o cristianismo apostata é a Babilônia. E tá certo. O cristianismo é a Babilônia, o cristianismo formado por denominações evangélicas e católicas. Eles são a Babilônia. Nós saímos da Babilônia. Estamos edificando o templo do Eterno. E a edificação está acabando. Então, quem tinha o modelo? Era Noé. Quem tinha o modelo? Moisés. Quem tinha o modelo? Zorobabel. Quem tinha o modelo na época de Shaul? Paulo. Eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Ele falou, eu tenho um modelo. Ele tinha um modelo. Agora, quem tem um modelo? Está aqui, na era de Filadélfia, mostrando que não existe trindade, mostrando nada. Não adianta sair disso aqui, não, irmão. Agora a edificação está acontecendo. Os irmãos abandonaram lá na África, lá nos Estados Unidos, vários países aí, os irmãos já me ligaram da Suíça, me ligou do Paraguai, já me ligou do Uruguai, já me ligou do Chile. Irmãos que eu custo entender o que eles estão falando, mas eles entenderam que está acontecendo o mover do Eterno. E nós temos que acompanhar a palavra profética para cada era. Porque quando a palavra profética se concluir agora, a restauração se concluir, o dia está clareando, está chegando a hora do arrebatamento. A palavra profética ela é para iluminar nas trevas. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, irmãos, nós estamos dentro da visão da era. O Eterno nos levantou para essa obra. É a obra da restauração das verdades e da edificação do seu templo. Nada vai acontecer se não for de acordo com o propósito do Eterno. Então, o Yahshua, ele quer uma igreja virgem. Por isso que ele, o que ele vai fazer? Ele vai purificar ela. Através de quê? Da sua palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26 e 27. Lá fala, Yahshua está separando a sua noiva e purificando ela com a sua palavra para apresentar ela a si mesmo, como noiva pura, sem máculas, sem rugas, sem manchas, sem fermento. Ele está fazendo isso por meio da sua palavra. Mas como? Através de uma pessoa que ele levanta em cada era. E através dos irmãos, porque um passa para o outro, outro passa para o outro, outro passa para o outro. E aí a palavra, a verdade, ela é difundida. Ela alcança, ela expande. E aí as pessoas estão sendo, então, purificadas. Para se tornar o quê? A sua noiva, para apresentar ela para si, como noiva pura, sem mácula, sem maga, sem ruga. Paulo falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, injetou nela a palavra fermentada e ela aceitou, falou, não, é certamente você não vai morrer. O diabo enxertando a sua palavra, misturando a sua palavra com a do Eterno. Paulo falou, eu tenho medo que a serpente seduza vocês também, vocês vão após outro Machia. Ele falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, sem fermento. Apocalipse 14, versículo 1 e 4. Vocês não se contaminaram com mulheres, são virgens, pronto para casar com o Cordeiro. Leia Apocalipse 14 lá até o versículo 4, você vai ver. Na sua boca não se achou mentira. É a igreja pura que vai ser arrebatada. Eu vi os 144 mil no Monte Sião como uma virgem pura. Bom, irmãos, é que não adianta sair disso aí. Essas palavras todas foram reveladas a nós. E aí o que acontece? A visão da era nos deu todo o entendimento, nos mostrou quem é o falso profeta, que é o Papa Francisco,
tem 99% de ser o falso profeta. Emmanuel Macron, a besta do Apocalipse, 99,9% de ser o anticristo. Eu creio piamente que é ele. O Eterno nos revelou tudo isso aí. Tá aí, ó. O que acontece então, irmão? Deixa eu me aproximar aí. Aí, ó. Isso aí é ele diante da pirâmide, com a coisa lá na cabeça, lá, o olho de Horus na cabeça. Isso aí, esse olho de Horus aí está também no compasso, que tem o formato de uma pirâmide. Aí, ó. Por quê? Porque o cara é maçom. Tá vendo aí? E outra, irmão. Emmanuel Macron, o ano que vem agora, ele vai estar completando 7 anos de governo. 7 anos. Ele entrou no dia 14 de maio, aí, ó. Ele entrou no dia 14 de maio de 2017. Agora, 14 de maio de 2024, completa 7 anos no prêmio. E completa bem no dia do aniversário de Israel. Isso nunca foi coincidência. Nunca acreditei que seria coincidência. Eu acredito que tudo foi de propósito. Essa eleição na França, eles tomar posse no dia 14 de maio, tudo foi propósito da nova ordem mundial, que já sabe que é ele. Então, agora vai completar 7 anos que o mensageiro da era de Filadélfia está pregando que ele é a besta. E vai completar 7 anos que ele chegou no poder, dia 14 de maio do ano que vem. Então, eu acredito que é a hora dele se revelar. É tanto que ele está falando que ele precisa de 7 anos para poder restaurar o planeta. Porque ele sabe que vai restar, então, 7 anos de tribulação. E 7 anos pregando que ele é a besta, irmão, isso é tremendo demais. Por quê? Porque é uma testificação de que a igreja de Filadélfia avisou durante 7 anos. O número 7 significa plenitude, completo. A igreja de Filadélfia está avisando, tem 7 anos. Vai ter 7 anos agora, em maio do ano que vem, vai ter 7 anos que o homem chegou no poder. E a igreja de Filadélfia está avisando, mas Laodiceia está dormindo. Ela não sabe de nada. Por quê? Porque ela não pertence à era de Filadélfia. Essa era de Filadélfia é a era dos vencedores. É a era do primogênito, é a era do filho varão. Só quem está dentro dessa era e está nessa edificação, que saiu da Babilônia, que não se importou com o cargo lá, abandonou o cargo de pastor, abandonou o cargo de presbítero, de disto, aquilo outro, que veio para a edificação. Só esse grupo é que está na construção do templo. E esse templo é nós mesmos. Entendeu, irmão? Por isso que ele tem que ser construído. A edificação do templo é a mesma formação do filho varão. O filho varão sendo gerado é a igreja sendo edificada. Tudo está interligado. Tá entendendo? Então, irmãos, depois que vier essa guerra, igual que tudo indica agora que vai vir a guerra de Gog, porque Israel já entrou em guerra lá com os árabes lá, aqueles muçulmanos ali, e eu acredito que aquilo agora não tem mais volta, aquilo ali vai desencadear para a guerra de Gog. Igual eu falei lá, a Rússia vai invadir Israel, foi para o lado da Ucrânia, agora vai dar meia volta, faltando ela dar meia volta. Então, vai envolver a Rússia, vai envolver o Irã, vai envolver esses países, e aí eles vão vir para a guerra de Gog. Israel atacando ali agora, não tem para onde correr. Então, esse trem vai agora, eu acredito que vai chegar em abril do ano que vem, mas de abril do ano que vem não passa, não. Se passar também, nós temos que ficar firme na edificação e aguardar outra Páscoa. Mas tudo indica que vai ser na Páscoa do ano que vem agora, porque está tudo traçado. Se os irmãos olharem aí, vai ter as Olimpíadas no mês de julho, na França. Aí, 33 jogos, 13º jogos, Olimpíadas de verão, tá vendo? Mês de julho. E o que tem esse 33? O 33 é o número da maçonaria que nós acabamos de ver aí. O homem é maçom. O homem é da maçonaria. E aí vai acontecer o quê? As Olimpíadas, elas existem desde o ano 5 depois do Mashiach. Se não tiver a página aí, ó. As primeiras Olimpíadas, por volta do ano 2500 antes do Mashiach, os gregos faziam as homenagens aos deuses, principalmente a Zeus. Aliás, é o ano 2500 antes do Mashiach começou. Mas olha a homenagem aí. A homenagem era feita a Zeus. Zeus é o deus Júpiter, irmão. Macron se identifica como sendo o deus Júpiter, se identifica com Zeus. Então, olha aí, historicamente os Jogos Olímpicos começaram na cidade grega de Olímpia, século 8 e 5. É o século 8 e 5 antes do Mashiach. E aí, ó, antes do Mashiach, para homenagear Zeus, deus dos deuses, e Hera, deusa da maternidade. Então, essas Olimpíadas na França é para homenagear aquele que trouxe a falsa paz, aquele que fez o acordo de paz entre palestinos e judeus. Esse aí é o filho da perdição. Então, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Tudo indica que é agora. O importante é que nós estamos dentro da visão da era e estamos na obra da restauração. Você está dentro da visão da era? Você despertou? Está dentro da visão da era? Então, pronto. Vamos agora trabalhar na edificação, sem tomar partido, sem interesse financeiro, sem nada disso, fazendo por amor a edificação do templo do Eterno, igual foi feito na época de Zorobabel. Ok, irmãos? Fica na paz e alça.
anunciai as boas novas do reino de Yah. A tua graça, verdade, justiça, favor e merecido. Yaosha, Yah, Yah, Supremo Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nossa vitória. Não nos preocupemos com as resistências e problemas que no caminho iremos encontrar, pois é com a força da obediência e o reto esforço que no reino de Al vamos entrar. Repreendemos em nome de Al Shamashia todas as potestades, principados e poderes do mal, com a autoridade em nome de Alcha, pois nossa batalha direta ocorre no plano espiritual. Yah, Yah, o Supremo Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nossa vitória. Nossa coragem, sabedoria, humildade, abrigo, auxílio, esperança, fé e amor vem de Al. Pelo arrependimento sincero, justo na tua presença, instrumentos vivos da tua obra celestial. Bendito seja Yah por Yaosha, nossa rocha que treina nossas mãos para a batalha. Nosso amor, nossa fortaleza, nosso libertador, nossa eterna torre elevada. Yah, Yah, Supremo Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nossa vitória. Não vivemos só de pão, mas das palavras vivas de Al. Pedras vivas seladas, chamadas a praticar e ensinar seu puro Kadosh manual. Até que ele venha, pratiquemos com amor as ordenanças deixadas pelo nosso Mashiach. E estejamos vigilantes como as virgens prudentes na revista de Al, seja qual for o dia. Yah, Yah, Supremo Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nossa vitória. É chegada a hora, irmãos, de conquistarmos o reino. Revestidos em Al Shamashia, os convidados às bodas do Cordeiro. Eis que vem teu povo escolhido, vencedor, para te adorar, te glorificar. Vai Al, o teu exército está separado para seguir o teu rei Yaosha, para a batalha final. Yah, Yah, o eterno Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nosso amor, nossa vitória. Yah, Yah, Kadosh Rei da Glória. Yaosha, Yaosha, nosso amor, nossa vitória. Louvado e adorado seja Yah dos exércitos, em nome de Alcha Hamashia, por toda a eternidade, agora e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Yah Hamashia vive!